Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria nos reencontrarmos aqui nesse domingo, hoje dia 7 de julho de 2024, para nos aproximarmos dos ensinos de Jesus, iluminados pela doutrina dos Espíritos, que nos trouxe tanta luz, tanta compreensão, para que as virtudes do Evangelho nos reencontrassem, para que os ensinos do Mestre possam falar mais forte aos nossos corações nos dias que a gente vive na Terra. Agradecemos a presença de todos nessa noite, desejando que estejam bem, que estejam em paz. No dia de hoje nós realizamos o Chá Beneficente de 2024 do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e em razão das preparações que esse evento exige, nós estamos gravando o Evangelho com alguma antecedência para permanecer com os nossos encontros sem interrupções. Então, agradeço a todos desde já que nos ajudarão e que nos ajudaram com o chá. Na próxima semana a gente diz como foi o resultado, porque nós não temos ainda mediunidade para ver o futuro, não é? Mas desejamos que corra tudo bem, que seja um bom evento e agradecemos desde já a contribuição de todos vocês que nos ampararam, que nos ajudaram para a realização desse evento, que oferece recursos financeiros que garantem a manutenção da casa ao longo quase de todo o ano e das atividades assistenciais que a gente desempenha. Então não vou conseguir cumprimentá-los nominalmente, como temos o hábito de fazer, mas vamos pedir que façam seus pedidos, as suas orações pessoais, coloquem a água para ser fluidificada e receber a assistência magnética que os benfeitores trazem, para que possamos estar unidos mais uma vez nesse movimento de ascensão que o Evangelho nos oferece. Todo domingo, nesse horário, meus amigos, os Espíritos comparecem em nossas casas para nos ajudar, desde que as portas estejam abertas, não é? Isto é, desde que a gente tenha o compromisso de estar ligado a eles nesse tempo, nesse momento que aqui passamos. Então vamos criar essa conexão que todos receberão a ajuda que buscam, ok? Hoje nós vamos seguir com as reflexões do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25, objeto de nossa reflexão, a partir de uma mensagem de Emmanuel, intitulada Ajudemos a Vida Mental. Vou agradecer então a todos, vamos fazer a nossa oração, pedindo a proteção de Jesus, e então faremos a leitura e a reflexão da mensagem. Coloquem aí a água para ser fluidificada na quantidade que desejarem. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Divino amigo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite mais uma vez, de termos a compreensão do valor incomensurável que representa o seu Evangelho para nós, sabendo também que a tua ação amorosa permanece fiel, amparando cada um dos espíritos que evoluem nessa terra. Adentra os nossos lares, Senhor, que estão preparados para recebê-lo. Permita que tenhamos a condição de compreender e captar as tuas vibrações de amor, a tua esperança, a tua confiança, a felicidade que movimenta o seu coração no ideal de fazer o bem e de chamar ao bem todos os espíritos que evoluem nessa terra. Ó Senhor, quanto temos recebido de Ti, quanto já agradecemos e quanto ainda realizaremos.
Obrigado, Mestre, por colocar em nossas encarnações as experiências de edificação que necessitamos, que vão pouco a pouco educando os nossos espíritos para a vida maior, para que as leis divinas alinhem-se em nosso coração, até que um dia nada mais de erro haverá, nenhuma incompreensão, nenhum equívoco. Nossas vontades estarão em comunhão com a vontade divina. Ajuda-nos, Senhor, a avançar nesse caminho permanente, ascensional, sempre junto de Ti. Pedimos, Mestre, que ofereça assistência amiga a todos os irmãos que pediram orações e preces nessa noite, levando até eles a bênção da misericórdia de Deus. Seja conosco, Mestre, que Teus espíritos benfeitores que Te representam nos amparem também a tarefa e as reflexões. Que assim seja. Ok, meus amigos. Então, vou colocar na tela para vocês acompanharem. Essa mensagem, ela está no livro Fonte Viva. Deixa eu ver se eu marquei. Não marquei o capítulo, né? Mas está no livro Fonte Viva de Emmanuel e foi colocada na sequência aqui do livro Evangelho por Emmanuel, compilado pela Federação Espírita Brasileira, na sequência do capítulo, dos versículos, né? Comenta Emmanuel, capítulo 4, versículo 25 de Mateus. Vou colocar na tela para vocês acompanharem. Uma mensagem intitulada Ajudemos a Vida Mental. Emmanuel vai nos lembrar de uma experiência que aconteceu quando Jesus iniciou suas pregações, quando Mateus vai dizer assim: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Comenta Emmanuel. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente de Deus. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente, para a vitória da vida eterna. Ok?
Bom, meus amigos, nós temos então essa mensagem de Emmanuel que vai encontrar, né, uma experiência da vida de Jesus, um fato que aconteceu, né, a época em que ele esteve conosco, muito, vamos ver assim, aparentemente simples, né? Você veja que Emmanuel, ele encontra lições em pequenas coisas. E aqui ele faz notar um fato que aconteceu logo quando Jesus iniciou sua tarefa pública, não é? Após ter chamado os discípulos e começado as suas andanças, as suas pregações, o seu auxílio, né? Porque ele interviu na vida de muitas pessoas, visitava famílias, visitava pessoas doentes, fazia pregações públicas, comparecia em lares, né? Fazia cultos também no Evangelho do Lar. Ele refletia muito, trazia muitas reflexões do Evangelho no lar de Simão Pedro, né? Às noites, ali com os familiares íntimos de Pedro, o mestre deixava grandes e preciosas lições. E muito mais que ele fez, né? Na ajuda e na missão que ele abraçou entre nós de redenção dessa humanidade. Só que aí o que acontece? Quando Jesus começou aquele movimento, o povo, não é? A multidão começou a se interessar por Jesus e reunir-se em grande número, procurando-o em suas andanças. Então, atraía Jesus grandes turbas, grandes multidões de pessoas em vários movimentos do seu ministério público de trazer a boa nova. Então nós temos, por exemplo, os relatos da multiplicação dos pães e dos peixes, quando os evangelistas vão dizer que milhares de pessoas estavam ali, né, mais de 5.000 pessoas acompanhando Jesus nas suas andanças. Então isso era uma mostra do magnetismo que o mestre oferecia, trazia, não é? Fazendo com que o povo se sentisse atraído por ele, não é? Um fato comum. O próprio povo depois pediu, né, a sua crucificação, porque nós somos muito oscilantes ainda. O povo que o recebeu em Jerusalém, depois de alguns dias, na sua entrada à cidade, ele foi aquele mesmo povo que esteve aos pés da residência do Palácio de Pilatos, pediu a crucificação de Jesus. Mas o que vale notar aqui é o solo fértil e a aspiração no bem que o povo traz no seu coração. E aí a gente pode falar assim, mas está falando de povo, o que eu tenho a ver com isso, né? Nós somos parte do povo, da população dessa terra. Na nossa vida pessoal, na nossa vida individual, a gente tem uma procedência, mas nós nos ligamos a muitos movimentos coletivos que saem do campo individual e carregam as nossas forças num sentido ou em outro sentido, não é? Isso é o que faz as sociedades, as comunidades. Então, de alguma forma, nós também temos uma expressão coletiva de vida. E é essa expressão coletiva que se sente atraída por Jesus, não é? É como se houvesse, meus amigos, como de fato há, uma natural tendência ao humano, ao espírito imortal, de se inclinar para as coisas divinas. Às vezes a gente olha para essa terra e a gente vê uma paisagem meio complicada, né? De problemas, de dificuldades, de lutas, de guerras e tudo mais. E aí a gente começa a imaginar que talvez as pessoas prefiram mais o mal do que o bem, sejam mais egoístas do que fraternas, prefiram a guerra do que a paz e tudo mais, porque a condição dessa humanidade é ainda desafiadora, não é? No entanto, quando nós observamos mesmo o povo como força coletiva que se une, né? Ele tende a se inclinar para procurar algo superior, só que nem sempre ele encontra. E em razão da fragilidade humana, que quando colocada em nível de coletividade é maior, o povo é muito manipulável por forças da sombra que ainda dirigem essa terra nos seus planos materiais. Então aqui a questão é a seguinte, é como se nós fôssemos assim, fôssemos abertos às sementes.
Quando está em plano coletivo, nós somos ainda mais vulneráveis. Nós já ouvimos aquela expressão Maria vai com as outras, né? O que ela faz referência? Uma pessoa vai e faz alguma coisa. Aí outra pessoa vai e faz. Aí uma terceira pessoa vai e faz. Para a quarta pessoa chegar e fazer uma coisa diferente do que as outras três fizeram, ela precisa ter uma certa coragem, uma certa ousadia ou uma certa força, né, muito grande de propósito, de princípio para fazer diferente do que os outros estão fazendo, não é assim? Porque o povo, nós seres humanos, a gente tende a copiar, a repetir o comportamento dos outros, não é? Se você for olhar tudo nessa terra é repetição, né? Então você vai ver, por exemplo, a forma como a gente se veste, de vestir. Se você olhar 50 anos atrás, a vestimenta era completamente diferente de hoje. Então hoje tem lá, não, está usando agora camiseta simples, né? Nem polo, igual eu estou usando aqui. Não, é simples, aquela básica, cores neutras, isso que é chique. Aí você vê o povo saindo, os jovens sobretudo, que são muito vulneráveis a essas ideações da mídia, no campo da moda, né? Então tá lá todo mundo. Aí, básico, camisetas básicas. Aí de repente fala, não, agora tem que usar camisa, né? Xadrez. Vamos imaginar que surgiu uma coisa assim. Esse negócio de básico é pobre. Aí começa a usar a camisa xadrez, um usa, o outro usa. Quando vê, tá todo mundo comprando, tá todo mundo mais ou menos parecido. Aí de repente muda de novo e assim vai. Isso tem acontecido ao longo da humanidade terrestre em várias questões, não é? Há um movimento que arrasta as multidões. Só que isso, meus amigos, nem sempre é feito pela luz. E é o que Emmanuel está fazendo aqui, um chamado para nós, que temos a pretensão de seguir Jesus, não é? A maioria dos movimentos de influenciação de massas que existem nessa terra, eles não são da luz, eles são da escuridão, são da sombra, não é? Quando a gente fala assim, a gente só faz referência aos espíritos que estão afastados da lei de amor e que não desejam compreendê-la, não têm condição ainda de compreendê-la e, dentro da sua condição de egoísmo, procuram o poder, a dominação e os seus interesses próprios. Existem muitos espíritos assim. E aí eles veem no povo uma força manipulável para conseguir os seus desejos, as suas pretensões, não é? Então nós vimos, por exemplo, no campo político dessa terra, o surgimento de vários movimentos extremistas no campo da política. Seja para um espectro político ou para outro espectro político, começou a surgir extremos, né? Então, antigas noções que a gente já achava inviável começaram a voltar, as pessoas começaram a trazer comportamentos que já estavam condenáveis de novo, não é? Por exemplo, questões relacionadas ao racismo, aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, aos direitos de minorias étnicas, que já estavam estabelecidas como algo positivo na nossa comunidade, na nossa sociedade, começaram a surgir pessoas falando, não, quem tem que mandar são os brancos, são os homens, as mulheres são submissas, as minorias são minorias, então passa por cima, e começou a surgir essas coisas, né? Por quê? Porque o povo recebe um sopro de ideias que vão conduzindo ali as suas próprias forças. Quando Adolf Hitler, por exemplo, reergueu a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista material muito abalada, né, pelos prejuízos que ela teve na Primeira Guerra, Hitler fez sim todo o movimento de desenvolvimento da Alemanha. Só que o que ele fez? Ele aproveitou a fragilidade dos alemães naquela situação e começou a inspirar, por meio da propaganda, das ideias, de noções, valores que ele julgava importantes para construir um grande poder ariano, né, do Império Ariano que ele queria estruturar ali a partir da Alemanha. Então ele estimulou o racismo, estimulou o antissemitismo, o nacionalismo, né, os alemães tinham que ser superiores aos outros, começou a investir em armas, em formação de exército e tudo mais, e fez com que o povo aderisse àquilo.
Então ele foi aclamado antes da guerra, Segunda Guerra Mundial começar, ele era aclamado, ele era muito bem quisto, né? Ele era popular na Alemanha, porque aos olhos dos alemães ele era um grande dirigente político daquele povo, e o povo estava com ele, não é? Nas ideias que ele trazia. Só que o que era feito? Manipulação, propaganda. Você começa a jogar ideias. O povo na Terra é frágil, né? Nós temos defeitos muito grandes ainda, então você começa a aproveitar a fragilidade, falar, você perdeu na guerra, então agora você tem que ganhar. O alemão é superior, ele não é inferior. E a força do alemão vem do branco, vem do homem, vem do cristianismo. E aí ele começou a colocar valores, e aí o negro, o homossexual, o judeu foi colocado em rebaixamento. Ou seja, ele começou a manipular as pessoas, né, dentro do que ele entendia. Aí, como a gente não era lá muito fraterno, falou, então é isso mesmo, então tem que massacrar os judeus, tem que massacrar os homossexuais, tem que massacrar os negros, os que não são alemães, porque o alemão é superior. E aí as pessoas foram levadas por aquelas ideias, não é? O povo sendo manipulado, conduzido, não é? E é isso que está acontecendo nessa terra em larga escala pelas atividades das sombras. Quando nós vemos, por exemplo, hoje a internet, meus amigos, a internet se tornou uma grande arma de manipulação de consciências, sobretudo por meio dos algoritmos que controlam os sites, as redes sociais e os aplicativos que a gente usa. Esses algoritmos, o que é algoritmo? É um código de computador, um programa, né, que vai estruturar ali o funcionamento de algum sistema informático, não é? Então, o algoritmo que faz funcionar o Facebook, o Instagram ou o TikTok, né, essa coisa que tem aí, ele tem ali programação. Para quê? Para estimular as pessoas, para estimular ela a comprar coisas, para compreender o que elas querem, e aquilo é vendido para manipulação daquelas massas. Então, essas tecnologias, meus amigos, elas acabaram surgindo, estão sendo usadas para manipulação das consciências, não é? A gente sabe muito bem. Você, antes de querer alguma coisa, parece que o Google já sabe o que você quer comprar. Aí você entra num site lá para ver uma notícia, qualquer coisa, de repente aparece lá. Né? Panelas, fundo triplo e inox, promoção. Você fala, nossa, eu estou precisando comprar essa panela. Aí você já... É como se ele soubesse que você quer a panela, né? Curso de não sei o que, disso, blá, 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 roupas disso. Aí começa a aparecer anúncios que é aquilo que você mais deseja. É como se ele soubesse o que você mais deseja, não é? E coloca os anúncios justamente porque é você que vai comprar, né? Porque se ele coloca anúncio de coisas que homens compram para mulheres que estão assistindo, não vai funcionar, não vai ver, não vai interessar. Aí o algoritmo vai lá e fala, não, pera lá, quem usa esse celular, ele tem 20 e tantos anos, ele é jovem, ele gosta disso, ele é do sexo masculino, ele é branco, ele tem essa ideia, então vou jogar esse anúncio disso para ele, e aí compra. E aí quando você vê, você está sendo manipulado por estímulos que você não sabe nem de onde vem. Porque a internet, ela nos fiscaliza, né? Tudo que você digita ali, tudo que você procura, consome de conteúdo, vai sendo registrado. E os anúncios vêm super personalizados, né? Só que isso, meus amigos, é uma forma ruim de conduzir as forças coletivas. O que Emmanuel está nos colocando aqui é o potencial que o povo tem de se elevar em plano coletivo para o alto, que era o que Jesus fazia. E o que, de alguma forma, os seguidores do Evangelho devem fazer. Muitas vezes, no campo do cristianismo, surgiram líderes religiosos que, a pretexto ali de organizar a religião cristã, criaram estruturas de dominação também do povo dentro do campo da fé, dentro da fé cristã. E via o povo como algo secundário, como algo manipulável, como algo assim que não tinha muita importância, que você só explorava, não é? Só que não é essa a visão de Jesus. Porque todos nós, meus amigos, somos divinos. Todos nós estamos ligados à fonte criadora. A vida de cada um de nós é importante. Todos avançarão para o plano
de superioridade moral, intelectual, de perfeição. Nenhum espírito vai ser extinto, nada vai se perder, tudo precisa avançar em direção à luz. Então, quando Jesus olhava para a humanidade, ele via esse potencial. Ele não via analfabetos, ignorantes, pessoas preconceituosas, burras, que não queriam saber de nada, que qualquer coisa que falava eles faziam. Ele não viu o povo assim. Ele via como possibilidades que cada um trazia. E ele estimulava essas possibilidades. E o povo via em Jesus uma esperança. Na Galileia, em verdade, Emmanuel vai falar, Mateus vai falar que Jesus movimentava multidões na Judéia, na Palestina toda, até para lá dos limites da Palestina, o povo ia atrás dele, né? Porque Jesus também deu uma escapadinha, ele foi em alguns territórios estrangeiros aos judeus, né? Em algumas pregações. E aí, em todo lugar o povo atraía. Então não era só na Galileia, onde tinha a casa de Simão Pedro, Cafarnaum, que ele atraía o povo, não. Todo lugar. Só que lá na Galileia era mais intenso o movimento, não é? Em razão do que se tinha, do que se podia fazer ali com aquele povo, porque aquele povo tinha sensibilidades de desenvolvimento da fé, da virtude, que em outros lugares Jesus não encontrou. Foi por isso que ele pregou muito ali. Então, em toda a pregação, o mestre era capaz de lançar sementes específicas para cada um, estimular a vida de cada um, porque ele sabia que cada um tinha um problema, uma dificuldade, mas cada um tinha uma força própria para vencer e construir a sua vida. Então, para um ele estimulava isso, ele estimulava aquilo, ou dava uma orientação para um, para outro, e ele sempre procurava fazer com que o pensamento da criatura soltasse de prisões e se elevasse a um plano superior. Que é o que Emmanuel vai falar aqui para nós. Por que ele fala ajudemos a vida mental? Porque no fundo, meus amigos, a construção de toda a realidade se dá a partir do pensamento. Então vamos imaginar como as trevas agem na Terra hoje. Elas começam a lançar ideias pela internet, pela mídia, pelas notícias, pelos partidos políticos, pelos influenciadores do meio digital. Ele começa a lançar ideias. Isso é bom, isso não é bom, isso é assim. Isso é... Aí as pessoas vão comprando aquelas ideias, vão se habituando àquelas ideias. E aquelas ideias vão formando sementes, vão dando frutos na mente, conduzindo o pensamento. E aí quando você vê, as pessoas estão fazendo e vivendo coisas que já estavam naquelas ideias, não é? Basicamente que ela está só seguindo o movimento que já foi feito, né? Por quê? Porque o pensamento é o poder co-criador da vida. Então, quando a nossa vida mental, a construção de nossos pensamentos, se inclina para plano inferior, a nossa vida será inferior. Então, quando você tem a mídia, por exemplo, entretenimento que se tem hoje, e esse entretenimento, ele só vai estimular energias baixas e pensamentos inferiores. Então, ele estimula condutas egoístas, ele estimula a exploração dos sentidos, depreciação da energia sexual, excesso de vaidade, ele estimula poder, controle, subordinação, discriminação, preconceitos. Ele estimula só coisa inferior. É um filme. Não, é uma novela. Não, é um não sei o quê. E aquilo vai, né? Vai jogando a ideia, vai jogando a ideia. E aí você consome aquele material e vai infectando o seu pensamento. A sua vida mental vai sendo poluída por más sementes que vão produzir ervas daninhas, espinhos, não é? Espinheiros aí no seu pensamento, na sua vida. Quando você vê, você não consegue se conectar aos planos superiores. Porque no seu pensamento não tem nem um fiozinho assim que te liga para o alto. Aí a sua vida fica mais restrita, mais limitada e você fica mais controlável. Não é? É isso que as sombras querem. Só que o que Emmanuel está propondo aqui para nós? Individualmente e coletivamente. Elevar a nossa vida mental com estímulos luminosos. Não é? O que a gente faz aqui todo domingo
de procurar refletir sobre o Evangelho, de trazer alguma lição dos Espíritos, de fazer uma oração, é educação da vida mental. Nós estamos aqui também trabalhando pensamentos, novas ideias, novas possibilidades, que fazem com que a nossa mente vai se elevando para se ligar à mente de Deus, às mentes divinas que conduzem a humanidade. Aí o que acontece? Ao longo da nossa semana, você está lá numa atividade, aí aparece uma situação, outra situação, e aí você lembra de alguma coisa que eu falei aqui, ou que você ouviu em outra palestra, ou que você intuiu pela prece, e você fala, não, então é assim, é assado. Por quê? As sementes que você recebeu estão ali, aguardando, né? Aí vem um estímulo aqui e outro ali, no seu dia a dia, você dá uma resposta superior. Por quê? Porque a sua mente está alinhada, ela está cuidada, ela está elevada. Então, os seus comportamentos serão assim também, não é? No entanto, se vocês optarem, por exemplo, por assistir o Fantástico, ou qualquer outro programa que passe aí nas tardes e noites de domingo, você vai ver outras coisas. Então, notícias, né? Entretenimentos de caráter duvidoso, outras coisas. E aquelas coisas também vão estimular a sua vida mental. E aí, ao longo da semana, o que você vai ter de bagagem mental é o que você recebeu, percebe? Isso se repete dia a dia na nossa vida, não é? Toda vez que a gente recebe umas ideias, forças mentais que conduzem o nosso pensamento em um sentido ou em outro sentido, você está produzindo vida, forças de vida para você, que vão ficar com você. Só que a questão é, será que essas forças que você está produzindo vão te elevar para uma vida superior ou vão te depreciar para uma vida inferior? Essa é a grande questão. Francisco Cândido Xavier, ele, no programa Pinga Fogo, ele falou assim, porque perguntaram para ele sobre as tecnologias, sobre o desenvolvimento de máquinas e tudo mais que estavam em voga naquela época e que viriam no futuro. E aí ele falou, né, fez referência à ciência e tudo mais que estava acontecendo, falou, olha, no futuro virão tantas modernidades, né, tantas tecnologias novas, que vão nos, vamos dizer assim, minimizar os trabalhos mais rudes que a gente tem no nosso dia a dia. Então terão máquinas e estruturas aí de tecnologia que vão fazer quase tudo que a gente faz hoje, não é? Isso virá lá mais adiante na Terra, ele fazer referência à Terra regenerada. Então, a sua necessidade de alimentação, disso, de aquilo, tudo vai ter máquina, robô, tudo que faz para você. Qual o propósito disso? Da vontade divina. Por que Deus permite isso? Aí ele vai dizer, para que com essas comodidades do futuro, o ser humano tenha mais tempo para a educação da sua vida mental. Então, Chico ele já colocava uma coisa ali que vai acontecer. A tecnologia vai nos liberando de tarefas e trabalhos mais rudes, para que você tenha tempo e esse tempo possa ser usado na educação da sua vida mental. Porque em mundos regenerados, para lá, adiante, a evolução continua intensa. E ela continua intensa na melhoria dos nossos pensamentos, no aprendizado de novas habilidades, de novos conhecimentos, de estudo, de cultura, de artes, de ciência. Percebem? Por mais valor que tenha o trabalho manual, o trabalho árduo de lidar com as coisas da Terra, ele ainda é limitado, não é? O objetivo é te lançar a algo superior. Então, em planetas superiores, você tem mais tempo para a educação dos seus pensamentos. Por quê? Educando pensamentos, você educa a sua própria vida. É como se o seu espírito mudasse, percebe? E era isso que Jesus fazia com o povo. Sutilmente, ele ia lançando sementes. Falava de uma coisa aqui, falava de outra ali, fazia uma cura, falava, né? Intervia na vida de uma pessoa, fazia atos que às vezes eram estranhos, você não sabia o que ele estava fazendo, mas era estímulo, era coisa que ele ia lançando. Porque aquele povo que seguiu Jesus com tanta busca, com tanta intenção, recebeu essas sementes.
E essas sementes depois encontraram o tempo de se desenvolverem no momento certo. Percebem? Então, meus amigos, essa reflexão de Emmanuel, ela nos coloca muito a pensar em que tipo de forças nós estamos acolhendo no nosso coração. Que tipo de estímulo a gente está trazendo no nosso dia a dia, não é? Porque a nossa encarnação, ela é temporária, ela é finita, nós não temos dias infinitos aqui nesse corpo, né, nessa encarnação, nem nessa terra, né? Porque a eternidade ela vai para além dessa terra. Como você está usando esse tempo? Como que você está usando esses recursos? Essa que é a questão. Então, Emmanuel ele vai orientar assim, olha, para que a gente consiga ajudar a coletividade, e nós também somos parte da coletividade, né? Ajudar a coletividade a pensar na extensão do bem, estimular virtudes, estimular boas ideias, bons pensamentos, para que isso se dê, e o resultado disso é ligar a mente do homem com a mente de Deus, né, fazer uma conexão superior, ele vai propor algumas questões, um programa de trabalho. Ele vai dizer assim, alfabetização. Veja que Emmanuel está falando, meus amigos, lá na década de 40 e 50, né, em que a maior parte das pessoas não tinha domínio das letras, não sabia escrever nem ler. Os livros para essas pessoas estavam fechados, não tinha como, né? Hoje, graças a Deus, avançou muito, né? Nós estamos quase todos alfabetizados. Só que falta usar o recurso da alfabetização para o bem. Porque você se educa na letra, no idioma escrito, mas você não usa aquilo, você não lê. O que você lê é coisa ruim, você usa sempre para buscar coisa ruim. Então, aí tem até que mudar a mensagem de Emmanuel. Alfabetização para o bem, né? Desenvolver habilidades para o bem, porque a gente desenvolveu muitas habilidades, só que nem sempre para o bem. Mas ele vai e coloca, além da alfabetização, leitura edificante, não é? Porque o livro é uma forma de você comunicar uma vida com outra vida. Quando eu sento para ler o Evangelho de Mateus, eu estou conectando o meu pensamento com o pensamento de Mateus e dos evangelistas e dos espíritos interventores que ajudaram na elaboração daquele texto há milhares de anos, conectando também com a vida de Jesus que está descrita ali. Percebe? Olha a conexão que você faz lendo um livro, né? Você vai parar lá no pensamento de Jesus. Agora, se eu pego um livro de romance de baixo calão, que faz referência a traições, a abusos, a golpes, a todo tipo de perturbação humana, a título de entretenimento, você lê aquilo, ai que legal essa história, será que ele vai ficar com ela? Será que vai acontecer isso? E você vai lendo, olha isso aqui, e vai se nutrindo também. É leitura, é leitura. Só que você está ligando com o quê? Não é? Você está se ligando com que tipo de realidade? Percebe? Por mais que te entretenha, não te edifica. Na verdade, piora a sua situação. Então, é uma leitura não edificante. Percebe? Você está se conectando com forças. Tem uma notícia que está no livro, agora não sei qual livro, mas um dos livros de André Luiz, que ele, ali nas suas andanças e tal, ele vai passar num certo... Era um bar, né, um local assim de vida noturna, e lá tinha uma pessoa escrevendo, né? Escrevendo assim, freneticamente, né? Um monte de coisa. E aí ele olhou, né? Estava André, o benfeitor, e aí eles perceberam como que aquela pessoa que estava ali escrevendo, ela escrevia sobre a inspiração de espíritos que estavam ali do lado dela. E aí o benfeitor falou assim, André, essa pessoa que está aqui consumindo bebidas, né, no cigarro, nessa vida, ele tem esses momentos de escrever, ele sai querendo escrever. E sabe o que ele escreve? Ele escreve romances aí, eróticos, contos, essas coisas assim. Então ele tem essas ideias, vai lá e escreve, né? E ele nem sabe, a profissão dele é escritor, e ele vem escrever nesses lugares, mas ele nem sabe que é um médium. E que quem está escrevendo ali, essas ideias estão vindo no plano espiritual. Só que estão vindo de forças inferiores, né? Os espíritos que estavam ali inspirando aquele irmão eram espíritos de baixa densidade, né?
Espíritos de baixa vibração, né? Espíritos trevosos. E ele não sabe. Ele acha que ele é um escritor, que as ideias é dele. E você não imagina, André Luiz, quantos nessa terra, escritores, autores, roteiristas, que são médiums e trazem do plano espiritual ideias que colocam ali nas suas obras. A pergunta é, será que eles estão trazendo da luz ou da escuridão? E a gente está assistindo tudo isso, né? Então fica para a nossa reflexão. Será que o que eu leio, o que eu assisto, o entretenimento que eu consumo vem de forças da luz ou da escuridão? Não é difícil saber não, né, gente? Não é difícil saber. Mas fica a notícia. Como que o plano espiritual interfere aqui no plano encarnatório? Palestra educativa. Usar a fala para educar. Para dar notícia. Jesus fez isso, aconteceu uma coisa na vida de Jesus. Aí ele foi lá e fez isso, você não sabia? Ele fez isso, teve essa procedência, nos ensinou isso. Então talvez procure fazer o mesmo na situação que você está passando. Então é uma conversa que eleva, né? Que educa. Não estamos falando aqui de palestra, de oradores, né? Convenções, não é nisso não. Quando Emmanuel usa a palavra palestra, ele está se referindo à conversação diária. Você encontrou ali com fulano na esquina, fala fulano, a gente conversa sempre, né? E será que essas conversas são educativas? Não é? Ou não? Outra coisa, faz outra coisa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Ou seja, quando você coloca no seu comportamento, no seu dia a dia, bons estímulos, que aqui Emmanuel coloca a partir da bondade, um ato de bondade, um ato simples de bondade. Ele contagia, ele estimula, ele nos coloca a pensar, nossa, olha o que aquela pessoa fez. Nossa. Né? Por outro lado, um ato de maldade também estimula. Então você olha e fala, olha lá, olha o que ele fez, que coisa horrorosa. Não, essa humanidade está perdida. Não, isso aí tem que ser preso. Ninguém tem mais segurança, ninguém vive... Olha isso que se permite fazer. Percebe? O ser humano pode dar bons ou maus exemplos. Exemplos que nos colocam a refletir sobre o bem, sobre a vida, sobre a bondade. E exemplos que nos abaixam a energia, que nos colocam criticando o governo, criticando a sociedade, achando que está tudo perdido, que não precisa fazer mais esforço nenhum, que já foi essa humanidade. Percebe? Então, por exemplo, às vezes a gente vê a mídia ainda tem isso, né? Programas de policiais, né? Eles ficam acompanhando ali o noticiário policial para ver quem matou quem, que tipo de crime foi feito, quem fez o quê, né? E tem gente que adora assistir, né? Né? Vamos ver, lá, pegou o bandido, né? Olha lá, e acompanha a polícia. Aí vem aqueles apresentadores que fazem todo aquele teatro, né? Para levar o povo a ficar odiando o bandido, pensando no poder da polícia, que a polícia tem que fazer isso e fazer aquilo. Tem programas assim? Tem, não é? Que tipo de exemplo ele está cultivando ali? Os piores, né? Que está acompanhando os nossos irmãos que estão no crime, que estão em depreciação. E aí o povo adora assistir, porque estimula ali alguma coisa nele. Você fica com ódio, fica com vingança, quer que o outro se dê mal, sei lá o que acontece. Mas o povo gosta, dá muita audiência, não é? Só que o resultado é ruim. Porque o exemplo ali é o pior. E, em verdade, meus amigos, o que acontece muito é que a mídia dessa terra costuma ser assim. As notícias são só a pior coisa. Aconteceu isso, o outro fez isso, o outro fez aquilo outro. Olha que é sempre notícia ruim. Para que a nossa vibração abaixe. É uma forma de manipulação que as trevas usam. Então, Emmanuel está dizendo do poder do bem, né? O poder do bem. Como o bem contagia e eleva. Você não precisou falar nada. Você fez algo bom e aquilo já foi um estímulo para alguém. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Não é? Divulgar, contar das coisas que te edificaram, que te fizeram bem. Não é? A gente não conta das coisas que não faz bem? Menina, ontem assistiu o cabelo da novela. Você não sabe o que o fulano fez com a fulana. Nossa, mas eu gostei tanto. Mas foi uma briga. Mas ele deu um tapa nela e ela precisava, porque ela era uma horrorosa, né, nessa novela. Foi tão bom. Você não assistiu, não? Não assisti.
Nossa, e agora? Onde é que eu assisto? Ah, não, vai lá no Globoplay que você assiste. Para que isso, gente? Para que divulgar coisa que não edifica, né? Quantas conversações você vê que o outro está falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, para quê? Para que o outro procure essas realidades inferiores. O irmão está dizendo, não divulgue páginas consoladoras e instrutivas. Fale de coisas que você viveu e foi bom para você. As que não foi bom, não divulga não. O mal não precisa de notícia, gente. Não precisa de atenção. A maior caridade que nós fazemos para o mal é nem não nota não. Não faz referência a ele não. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Lance a luz no bem. Não é? Então a gente vê pessoas tão pessimistas, né? Bem daquelas de energia baixa, e elas, na verdade, são fantoches das sombras, que usam elas para divulgar aí pessimismo para lá e para cá, né? Para desestimular as pessoas. Então Emmanuel está falando, não, a gente tem que divulgar o que consola, o que instrui, o que edifica. E por fim ele coloca exercício da meditação. Muito pouco a gente faz, né? Procurar esse recolhimento, procurar esse contato com as coisas que falam lá no coração, lá em silêncio da sua vida. Tudo isso, meus amigos, são estímulos para o bem, para você despertar o melhor de você, não é? Para você despertar valores elevados que vão te ligando a Deus. Então, se você pega uma vida inteira e essa vida você vai recebendo esses estímulos de leve aqui, alguém fala ali, uma boa professora, um bom mestre, alguém que te instruiu, a família te deu boas sementes, aí vai, uma coisa ali, quando você vê um cidadão harmonioso, você faz o bem, você tem uma vida tranquila, uma vida feliz. Por quê? Porque bons estímulos você recebeu. Só que o contrário é verdade também. E o que mais acontece nessa terra é o contrário. Os maus estímulos que fazem com que a nossa vida mental recolha-se, fique restrita, e aí, por consequência, toda a nossa encarnação deprecia junto. Jesus estimulava sempre. Estimulava o povo que o procurava, mas com boas ideias. Porque o povo, ele oscila. Ele procura o bem, mas procura o mal também, não é? É por isso que a mídia tem tanta audiência, embora não seja da luz. Então a questão que fica para nós é, será que a gente está procurando esses bons estímulos, essas boas ideias? Será que estamos fazendo o investimento na nossa vida mental? O que é investir na vida mental? É você fazer filtro. Filtra o que entra no seu coração, que você assiste, notícia que você vê, hábitos que você tem, coisas que você fala, coisas que você escuta, não é? Porque às vezes a gente tem ouvidas desse tamanho para coisa ruim. O outro começou a falar de um trecho, você já quer saber. Menina, você não sabe o que aconteceu com fulano que fez isso. Aí o ouvido parece que vira ouvido de cachorro, né? Aquela potência, assim, escuta até do outro lado do quarteirão. Às vezes a gente tem mau ouvido, coisa ruim. Então, procure ouvir boas coisas. Não é coisa boa? Ignora, sai dali. Não deixa entrar no seu pensamento, não. Fuja de mau entretenimento, de maus livros, de más notícias, de más ideias, tudo que te desestimula. Na verdade, se a gente for fazer isso mesmo, a gente não tem celular, nem televisão, nem internet, nem nada, né? Porque esses recursos são muito utilizados pelas sombras. Quase na totalidade utilizados pelas sombras. Só que também é da luz. Nós não estamos aqui fazendo o evangelho usando da internet. Muitos estão usando seus aparelhos celulares para me assistir. Então, é uma tecnologia, é neutra. Use para o bem. E o algoritmo ele é bom porque ele vai levar no que você busca. Então, se você acessa canais de espiritualidade, de meditação, de exercício físico, coisas que elevam, de coisas que educam, ele vai te sugerir isso. Agora, se você gosta de ver quem ficou com quem traiu quem, o que aconteceu com não sei o que fizeram lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, com aquele povo, aquela coisa. O que aconteceu? O algoritmo fica te mandando aquilo. Você abriu, aparece lá.
Um matou o outro, um fez não sei o que, não sei o que. Aí você vai assistir. Então procure usar esses instrumentos para o seu bem também. Apareceu coisa ruim, você exclui, né? Denuncia, né? Tem a opção, denuncia, bloqueia, faz qualquer coisa para aquilo não aparecer. Para que essa tecnologia não seja para o seu mal, mas para o seu bem. Porque tem tanta coisa boa que chega para nós, não é? Tem que tirar as coisas ruins. Então nós precisamos fazer esse exercício. É essencial. E vocês não têm ideia de quanto isso impacta na nossa vida, gente. Muito mesmo. Nas nossas noites de sono, às vezes você dorme mal, aquela coisa, energia horrorosa, você fala, gente, o que aconteceu? Aí você vai ver no dia, só ficou assistindo televisão, não trabalhou, não fez nada de bom, foi para o Instagram, ver o que os outros estavam fazendo, recebeu o pior. É claro que a noite não vai ser boa, só sonho esquisito, mal-estar, aquela coisa esquisita. Porque não teve bons estímulos, não procurou fazer uma prece, não procurou fazer o bem, não procurou ser útil, não procurou trabalhar, não procurou ler um bom livro, não é? Nada de bom. Aí está passando mal e não sabe por quê. O grande chamado que a doutrina espírita nos faz, ao nos mostrar esse poder que nós temos de construção da nossa vida por meio do pensamento, meus amigos, é nos ajudar a fazer esse filtro. Quando a coisa começa, no início. Não é? No início, lá, na ideia, na emoção, no início. Faz o filtro. O mestre disse, orai e vigiai, para não cair em tentação. Porque é muito disso. Você tem que captar no início, falar, não, isso não é bom, você nem escuta, nem nada. Desliga a televisão, sai daquela página, fecha esse aplicativo, vai para outra coisa. Viu que não é bom, cancela. Porque vai ser uma semente ruim. E o problema da semente, meus amigos, é que se você recebe e aceita, ela vai parar lá no solo do seu coração. Ela pode até demorar para germinar, mas uma hora ela germina. Aí quando você vê, já o negócio saiu do rumo ali, você não sabe por quê. Mas sementes. Procuremos, então, ajudar na edificação da nossa vida mental. E fazer com que a nossa vida também seja um movimento de ajuda para os outros. Então, perceba o estímulo que você leva ao seu irmão. Joana de Ângeles tem uma fala que diz assim, olha, nunca saia da presença de alguém sem que aquela pessoa sinta-se bem com o que você fez. Né? Deixe marcado ali para ela alguma coisa boa. Ofereça alguma coisa boa. Percebe? Porque são estímulos. Você estimula uma pessoa aqui, estimula outra ali. A gente faz isso sempre, porque nós somos seres coletivos, né? A gente depende da aprovação do outro, a gente quer saber o que o outro pensa, nós estamos interessados. Então, se você usa isso para depreciar um, deprecia o outro, péssimo. Procuremos os bons estímulos. Estimular o outro ao bem e filtrar os estímulos que você recebe para que não sejam ruins. Isso é colaborar com a evolução da humanidade e com a sua própria evolução. Ok? Percebamos isso, porque era isso que Jesus fazia. Jesus nunca depreciou o povo, nunca manipulou ninguém, embora soubesse da fragilidade do povo, que num dia aclamou ele, no outro dia crucificou. Mas ele sempre estava ali lançando as boas sementes. O melhor que ele podia dar, ele dava. E muito se fez a partir dessas sementes que ele lançou, não é? Vamos pensar nisso. Vamos finalizando então, que já está dando quase o nosso horário, com uma oração, agradecendo a todos pela presença, pedindo as bênçãos para a nossa semana. Vamos lá. Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus
pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite em seu nome, pelo tanto que temos recebido da doutrina espírita, do seu evangelho, dos benfeitores espirituais que procuram nos ajudar sempre, nos trazendo boas ideias, boas intuições, sustentando as nossas forças quando estamos frágeis, elevando as nossas defesas energéticas, limpando, nosso pensamento de más forças que às vezes, por invigilância, a gente atraiu. Quanta ajuda temos recebido de Ti, Senhor. Quanta luz tem nos acessado. E somos muito gratos por isso, pedindo a Ti que preserve essas boas sementes em nosso coração. Ajuda com que elas frutifiquem, Senhor, com que elas se tornem estímulo ao bem na vida de nossos irmãos. Que possamos levar até os nossos irmãos que compartilham a nossa vida, que cruzam os nossos caminhos, os exemplos do seu Evangelho, as falas de esperança, as atitudes e comportamentos que dignificam. Que sejamos colaboradores de Deus na tarefa de evolução dessa humanidade, evitando sempre o mal. Lembrando a fala de Paulo de Tarso: olhai de tudo, retende o bem, retende o bem. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, vai dizer ele. Lembremos então daquilo que convém, daquilo que edifica, daquilo que faz o bem, e o que não faz, ignoremos, deixemos passar. Que a Tua luz seja conosco, nos amparando e protegendo sempre. Agradecendo também aos amigos espirituais por terem estado conosco nessa noite. Que assim seja. Ok. Muito obrigado, então, meus amigos, pela presença de vocês. Tenham todos uma abençoada semana, muita luz e muita paz. Ao longo da semana teremos as atividades da casa. O palestrante que viria nessa terça, na verdade, um grupo, um coral que viria tocar, cantar e falar, uma palestra musicada de Monte Azul Paulista, foi remarcado para a outra semana, dia 23 de julho, que era o Daniel, nosso amigo Daniel, e o coral do Centro Espírita Amor e Caridade que viria com ele. Então, troquei a palestra que eu faria no 23, vou fazer agora, nessa terça-feira. Então, vou fazer a palestra para nós, a reflexão dessa terça, e na quinta-feira temos os estudos do livro Pão Nosso, normalmente, ok? O brechó do centro está fechado agora em julho, para balanço, recuperação de forças e reorganização, vai reabrir em agosto. Agradecemos imensamente a todos que nos ajudaram no chá beneficente, que concluímos hoje, com muita esperança, de muitos bons resultados. Eu não sei quais resultados, que eu estou gravando antes, daqui a pouco vai começar o chá, mas na semana que vem a gente conta para vocês, ok? Tenham todos uma abençoada semana, procurem o bem, filtrem tudo que recebam, para que o bem os alcance, ok? E a nossa vida vai mudando assim. Muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe vocês.